Bom pessoal, estou aqui na Praia Nova, como pode ver, tudo isso. E lá no fundo temos essas pedras, vim caminhando nesta pedra, ainda estou nessas pedras. Trajetória seguir essas pedras, assim. Esse lado passa água quando enche aqui. Não poderei gravar muito, tenho medo de deixar cair meu celular aqui, então acabar perdendo ele, não é? Mais ou menos isso, vai andando. Bom, essa parte não tem tanto perigo assim de água, já vou descendo, andando por baixo mesmo. Ui, cheio de caranguejo, mano. Cheio de caranguejo. Às vezes esses buraquinhos são caranguejos pequenos, como podem ver. Às vezes caranguejos pequenos, minúsculos. São bastantes caranguejos. Estou com medo de andar aqui com tantos caranguejos assim. Medo de que podem me aleijar. Não é? Não é? Depois essas pedras, algumas delas ainda estão molhadas. Então pode ter aquela sensação também de medo de algumas delas ser escorregadias, né? Como podem ver, bastante pedras. Essas pedras foram colocadas às vezes basicamente nos limites entre a praia e a zona costeira, né? Para evitar erosão, que as marés, quando forem altas, levem um pouco de terra da superfície para o mar, e assim acabando, não é, por reduzir a zona, okay, terrestre. Então por isso que se colocou essas pedras com o objetivo de limitar, né, o avanço das águas, né, para a zona continental. São bastantes pedras, várias pedras, pedras maiores, como podem ver, não é? Até que estou a evitar agora andar lá por cima, como quando iniciei o vídeo, estava lá em cima mesmo, então mais probabilidade de eu cair, deixar cair meu celular, isso de termos um e único celular, que para conseguir comprar o mesmo, não é? É um grande trabalho. Então basicamente diria que o celular é basicamente como se fosse um tesouro para mim, então tenho que cuidar dele para que não se estrague de qualquer maneira. Tudo isto, zona costeira da Praia Nova. Lá está alguns pescadores fazendo o seu trabalho. Do outro lado da pé, tudo isto. Epa, queria cair, quase que tropecei numa pedra. A parte de pedra já terminou, já estamos na zona de Mangau, né? Algumas plantas locais que plantam também para diminuir o avanço das águas, tanto como para combater erosão. Bom, esta parte parece que tem um pouco de matope, então andar um pouco com cuidado, senão posso escorregar aqui, não é? Como podem ver, é um local com um pouco de argila. Finalmente chegamos mais a solo com areia. A ideia é essa. Lá do outro lado tem algum pescador vindo, até estou a evitar muito gravar esses pescadores, porque alguns deles são pescadores não regularizados, então vendo você filmando pode desconfiar que você pode estar a fazer isso para denunciar, então evitar. Vou cortando agora, vou continuar depois quando eu já estar na praia firme, onde tem várias pessoas, não é, a comercializar os seus peixes, né? Porque é uma praia que acontece a pesca, como podem ver lá no fundo, tem bastantes navios pesqueiros, não é? Daquela outra margem lá é o distrito de Búzios, cá é na cidade da Beira. Depois que passarmos para aquele do outro lado é um distrito de Búzios. Então este lado já é o alto mar, não é? Este lado é o alto mar. Lá daquele lado onde vemos aquelas plantas pequenas de longe é o distrito de Búzios, enquanto este lado é alto mar. Praia bastante extensa, né? Mas infelizmente ela não é usada assim para banhista, né? As pessoas não vêm cá para banhar. Alguns até vêm para frescar, mas banhar ainda não vi ninguém por aqui. Porque é uma praia que é usada exclusivamente para pesca, não? E a água desta praia não é aquela tão limpa assim, é uma água suja, uma água muito turva, diferente das outras praias que tem uma água
meio que um pouco cristalina. Alguns que até chega a não ser água cristalina, mas uma água que de alguma forma, se digamos que esteja um pouco mais limpa em relação a esta aqui. E lá no fundo já começa a algumas casas, não é? Próximas, né? Algumas barracas, não é? E é muito mais para as pessoas comer, os pescadores, tanto as pessoas que vêm comprar. Como podem ver, lá no fundo tem uma canoa entrando no mar. E aqui temos os barcos. Este local é um local que muitas pessoas não vêm tomar banho por ser uma água meio que um pouco turva, né? Esta área aqui costuma encher de água quando a maré está alta. Como podem ver, tem vestígios de água aqui. Então assim que a maré está baixa, a água se encontra daquele lado lá, a uns 50 metros daqui onde eu estou. E quando a maré está alta, a água chega até exatamente como podem ver nesta berma aqui, onde tem tantos vestígios de coisas que foram trazidas aqui com o mar, com a força das águas, não é? E às vezes até costuma bordar e ir para aquele outro lado lá, como podem ver. Tem aqui algumas ruínas de construções antigas, não é? Residenciais ou talvez alguns talvez seriam lojas, mais ou menos isso, não é? Daquele outro lado, como já disse, é o distrito do Bus e daquele lado é o alto mar. Quando a maré está alta, tudo isso fica inundado. Como podem ver, aqui tem essa água. E esta água, se está aqui, é porque esta maré alta foi hoje mesmo. E esta água está menos turva porque uma água está concentrada num só lugar e daí acabou indo para baixo aquela sujidade. Então aquela água que está em bastante movimento está bastante turva. Como podem ver, lá no fundo são duas embarcações embarcando com pessoas, isto basicamente para outro distrito de Bus, tanto como outras embarcações. Algumas vão para pesca, algumas vão transportando as pessoas, como podem ver lá no fundo aquele barco, um barco de transporte, tem aquele de transporte, tem aquele de transporte, os restantes são de pesca.